mais um Boteco do Chula. Foi um estouro, foi top. Mas antes de nós começar o Boteco do Chula e falar e apresentar esses convidados ilustres, top, show de bola, vamos falar dos nossos patrocinadores que sempre estão com nós, sempre estão apoiando. Agora vamos falar desse posto Prosal de primeira qualidade, gasolina, diesel, álcool, atendimento. Você leva seu carro para fazer revisão para tudo. Então, tudo lá é de primeira qualidade. Ainda tem um deck. O deck, onde você quiser assistir um jogo, final de semana, brasileiro, ou na semana, Libertadores, Copa do Brasil. Então lá tem um telão, um super telão, top, show de bola, para você levar seus amigos, sua família, para tomar aquele Danone gelado, tira-gosto, petisco. Uma delícia de primeira qualidade. Então é o deck da Promac, do posto ProSal. Tamo junto, é nóis. Eita, e ó! Quer contratar uma empresa top, show de bola? Gravações, filmagem, top. WK, essa é a melhor. Cuida! Tamo junto, é nóis. Obrigado, um abraço. Boteco do Chula, fui! É um estouro, papá. Galera, mais um Boteco do Chula de 2026, aqui, né? Nessa casa linda, maravilhosa, né, onde eu me emociono quando entro aqui. Eu tenho certeza que esse convidado, que é mais que especial, ilustre também, eu tenho certeza que é a casa dele, porque o homem é São Paulino desde os 8 anos. Então não tinha lugar melhor de fazer o Boteco do Chula de 2026 aqui, né? Onde nós se emociona, onde nós se sente feliz, se sente em casa. Para mim, quando eu fiz o convite, se ele poderia participar do Boteco do Chula, foi na hora. Ele, Chula, aceita o convite. Então, para mim é uma honra, Silas, ter você aqui no meu Boteco do Chula, né, participando. E logo aqui, né, onde você, desde os 8 anos, né, é São Paulino. E nada mais ter vestido essa camisa e ter dado alegria, título para essa torcida maravilhosa. Por isso, onde você chega, você é idolatrado, né? A torcida, porra, você é ovacionado pela torcida. Quero foto, quero vídeo. Silas, obrigado por tudo. Então, para nós é uma honra ter esse carinho dos torcedores são paulinos aonde nós chegar, né? Ó, Chula, um abraço, alegria estar com você, imensa. Nasci aqui dentro e eu fico emocionado também quando eu venho aqui, todas as vezes. E a gente terminou o ano juntos no jogo do Zico, lá no Maracanã. Chula meteu caixa, eu fiz gol também, entendeu? Só faltou dar aquele passe pro Chula, né? Mas não aconteceu, mas tá tudo certo. E a gente agora começa o ano também juntos, né? Um feliz 2026 para você, para a família, pro Boteco do Chula. E o São Paulo é a nossa casa, não tem como. Eu ouvi a sua história, né? Que, pô, até quero que você comece ela, para eu depois terminar com a minha. Você tinha 13 anos. É verdade, 13 anos ali trabalhando de garçom na churrascaria Cine Branco, quando o Miller, o São Paulo fez 1-0 com Palhinha, 2-0 com Tony Cerezo. Eu tava ali servindo a mesa e no finalzinho o Miller fez aquele gol de costa e eu fui comemorar, a bandeja né, caiu ali em cima das mulheres dos clientes, quase fui mandado embora do trabalho. E depois eu tava servindo mineiro lá no mesmo lugar. Aí você também tem uma história, né, parecida, desde os 8 anos, né, aqui no Muru. Conta essa história aí para os torcedores, né, para os seguidores, para o público que está nos assistindo. Aliás, você estava servindo os caras no restaurante, mas aquela assistência que você deu pro Mineiro contra o Liverpool, 3 dedos ali, aquela ali, todas as vezes que eu te encontro e que eu penso em você, que a gente fala do teu nome, me vem aquele lance, porque, cara, centroavante como você era, de área, aquele cara de dominar, aquele cara de proteger, aquele cara do gol, e vou dar uma assistência daquela pro Mineiro. Eu fui assistente a minha vida inteira. O Careca e o Miller, eles fizeram muitos gols com passes meu, do Sidney, do Pita, do Bernardo também, né? E eu fico muito feliz, porque eu também aqui, eu tinha 13 anos, 1978, eu estava naquela arquibancada lá, assistindo Guarani e Palmeiras, primeiro jogo da final do Campeonato de 78. O Leão deu um tranco no Careca e o Careca caiu. Isso, o juiz São Paulo e Guarani. Guarani e Palmeiras. Palmeiras. Careca jogando pelo Guarani. Aí o Leão deu um tranco no Careca, foi expulso. Escurinho, que era um volante, foi pro gol. Zenon, craque, depois foi pro
o Careca vem pro São Paulo na sequência e o Zenon vai pro Corinthians. E o Zenon vai lá, bate o pênalti, faz o gol 1-0 pro Guarani aqui e depois 1-0 pro Guarani lá em Campinas também com gol do Careca, com assistência do Bozó. E eu tava ali. 4 anos depois, eu tava aqui, do lado de cá, cara? chegando no São Paulo, ali trabalhando já nas equipes inferiores, para 2 anos depois estar no profissional já, praticamente. Ô, Silas, e qual foi a emoção de chegar no São Paulo a primeira vez para vestir essa camisa? Como é que você se sentiu? Chula, vou te falar, cara, eu tive bronquite, eu perdi a mãe com 5 anos de idade, eu tive bronquite, eu era muito magro, aí eu preciso agradecer Dr. Walter Pascoal, a De Pascoal, uma empresa de pneus lá em Campinas, eles me pagaram um tratamento de 1 ano e meio. Tomava injeção aqui na segunda, aqui na outra segunda e todo 15 dias aqui. Era muito magro. Quando eu cheguei no São Paulo, o treinador estava conversando com o outro, e eles não estavam me vendo. E um falou assim pro outro: esse menino que veio de Campinas, o Silas, ele veio fazer o que aqui? Veio aqui para comer? Nossa. Mas eu lembrei daquilo que o meu pai falava. A última palavra na vida, na sua vida e do seu irmão gêmeo, quem tem é Deus. É Deus. E aí, a hora que a bola rolou, aí Deus abriu as portas, abriu o caminho e a gente foi e aconteceu tudo o que aconteceu. O que é isso? O jogo mais marcante. Ah, cara, aqui foram 2 jogos. Nós ganhamos de 6-0 da Venezuela. Eu fiz 2 gols, só que não adiantou nada, porque o Careca fez 4. Valeu, Careca. Obrigado. Muito obrigado. Carecone guardou 4, mas esse foi um. Pô, com a camisa 10 da Seleção Brasileira, na minha casa, o estádio lotado, eliminatória para a Copa de 90, e o outro gol foi contra o Corinthians aqui. Aí já pelo tricolor, São Paulo e Corinthians, o Miller ajeita a bola para mim, eu rolo para a esquerda e dou um cravo no ângulo. Valdir Pérez era o goleiro do Corinthians, que antes já tinha jogado aqui, né, com a gente. Então, assim, aconteceram outros gols blindos, mas esses 2, seleção e contra o Corinthians aqui. Esse foi o jogo mais marcante, né, da sua vida, da sua história. Gol. Não, o mais o jogo e o gol também. O mais marcante da minha história. Tem sentado ali o Matias, argentino, torcedor do São Lourenço. São Lourenço. Em 95, eu fiz um gol contra o River Plate, no Monumental de Nunes, aquele gol que o Maradona fez contra os ingleses, na Copa de 86, que o Neymar fez contra o Flamengo, na Vila Belmiro, pelo Santos, que ele driblou todo mundo. Eu fiz um gol parecido no Monumental de Nunes contra o River Plate, pelo São Lourenço. Esse foi o gol mais bonito. Esse foi o mais bonito da minha história. Da história. E o título mais importante? Eita, aqui. Chula, aqui. Pelo nosso tricolor. Aqui eu fui tricampeão paulista e campeão brasileiro, né? Então, campeão brasileiro. A gente jogou muito melhor que o Guarani aqui, no primeiro jogo da final. Evair fez 1-0. Careca empatou 1-1. Depois nós empatamos 3-3 lá no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, e aí nós ganhamos nos pênaltis. Então, esse jogo, essas 2 finais foram... Só que aqui era para ter sido 4-1 para nós, mas a bola não entrou. Mas não entrou aqui, e lá a gente nos pênaltis foi campeão brasileiro. Cara, coisa linda, tá marcado na história. Assim como você tá marcado na história, eu tô marcado na história também por essas conquistas. Aquele elenco jovem do São Paulo, você tinha noção que vocês iam fazer história? Cara, a gente tinha um goleiro, campeão pelo Inter de Porto Alegre, Gilmar Rinaldi. A gente tinha 2 zagueiros, que nós tivemos outros grandes zagueiros aqui. Pô, Fabão e Lugano, outros, Miranda. Tivemos Adilson, Ronaldão, inclusive o Ronaldão campeão do mundo pela seleção brasileira. Mas nós tivemos Oscar e Dario Pereira. Cara, um brasileiro, um uruguaio. Oscar disputou 3 Copas do Mundo. Dario Pereira foi bicampeão brasileiro com o São Paulo. E o Dario Pereira era número 10. Quando o São Paulo é campeão, em 77, contra o Atlético Mineiro lá no Mineirão, o Dario era 10. Depois o Dario voltou um pouquinho para trás e com a gente ele era 4º zagueiro. Absurdo o que esses 2 jogavam. Nelsinho, depois Bernardo, Falcão, Márcio Araújo. Os volantes, não todo mundo junto, um de cada vez.
Eu na direita, Pita na esquerda, eu 8, Pita 10, Miller na direita, Careca no meio e Sidney na esquerda. E na beirada do campo, assim como você teve Sensacional. Muricy, você teve Paulo Autuori, era? Paulo Autuori. Paulo Autuori, Tele Santana também foi um dos campos. A gente teve Cilinho, um dos melhores treinadores, não só do São Paulo, mas da história do futebol. Ô, Silas, o seguidor, o público, os torcedores, ele quer saber se você tinha algum apelido nessa Menudo do Morumbi que Eu tinha 2 apelidos. Um que o Miller me conta colocou. essa história aí. O Miller colocou que era Cobra. Ele me Cobra. chamava de Cobra. É, Cobra. E o Pita chamava o Miller e eu de Juvenil. Ah. O Juvenil, até hoje. Ô, Juvenil. A gente chama o Oscar de Capitão, Capita, e o Oscar chama a gente de Juvenil. Também, até hoje. E quando naquela época surgiram os grupos aqueles cantores porto-riquenhos, os meninos, o Roy, o Roger, o Rick, os meninos, eles assim, revolucionaram porque era um grupo até 16 anos, eles dançavam muito, eram os meninos bonitos, que nem eu, na época, né? Que o Miller era feio, Visual era feio, Sidney feio, tudo feio. Aí eles colocaram os apelidos nos menudos, porque eu era bonito também, entendeu? E ficou isso aí, e porque a gente também estava fazendo sucesso, assim como eles. Porque o São Paulo, o São Paulo não subia jogador da base direto. O São Paulo emprestava para os times do interior. Esses que se destacavam nos times do interior, o São Paulo trazia de volta. E o Miller e eu, nós fomos os precursores aí dessa galera que virou a base de Cotia subir. Todo ano o São Paulo começou a subir jogadores, mas não era essa a política, não. Tanto que o Cilinho teve um pouco de problema lá no começo, quando a gente vai para cima. Porque o Miller sobe para ser terceiro artilheiro já, depois de Careca e Evair. Então o Cilinho já viu ali 2 jogadores que tinham, sim, essa perspectiva de ajudar o São Paulo e também de seleção brasileira. Nossa, que elenco. Que elenco. É. Você olha Silas, Miller, Pita, Careca, Falcão, Sidney, Falcão, Oscar, Dario Pereira, seleção uruguaia. Pelo amor de Deus. Ainda tinha o Zé Teodoro, tinha o Visoli. Tinha. Que é isso? Era uma galera. E desse elenco todo, quem era o mais resenha, o mais. A gente era os meninos, né? Então a gente não podia falar muito. A gente tinha que observar e falar com a bola no pé. O Miller, eu, o Cine, a gente tinha que falar com a bola no pé. Mas ali era o Careca. O Careca, o Pita, esses caras aí eram o Sidney, pô. O Sidney, ó, jogo contra o Corinthians aqui, escuta isso. O Sidney machucado. E aí a gente fazia na enfermaria um teste para ver se você estava apto para jogar ou não. O teste do Sidney era uma bola de medicina e ball. Ele tinha que imprensar a bola na parede. O Sidney é ambidestro, mas mais canhoto do que destro, mas sabia com as duas. E aí ele falou, doutor Marco Aurélio, tô pronto. Aí o Marco falou, mas Sidney, você pode ir pro jogo, com uma condição. Aí o Sidney falou, qual, doutor? Você não pode dividir. Aí o Sidney falou, então vambora, doutor. Vambora pro jogo. Aí o Marco falou, mas que alegria é essa, Sidney? Ele falou, doutor, eu bom, nunca dividi. Você acha que eu vou dividir hoje que eu tô machucado? Esse era o Sidney. Eita, que história linda. E depois dessa geração, você teve outra geração, né? Já com Raí, Dudu. Então, o Raí tava com a gente, mas o Raí não jogava com a gente. Isso, aí depois a gente sai, aí o Raí começa a jogar, o Raí vai embora também, depois o Raí volta, o Miller volta, eu volto também em 98. Quando eu tô em 98, 10 anos depois, o Raí foi um dia no CT. E ele falou pra mim, tô voltando, era fim do ano, não vai embora, fica aí que a gente vai jogar junto de novo. Mas aí o Japão me chamou pra ir, ia ser o último contrato financeiro, como jogador, que eu ia ter um contrato bom. O Japão naquela época pagava muito bem. E aí eu chutei lá em cima, que era pra eles recusarem. Mas eles aceitaram. Aí eu tive que ir, aí não consegui, né, fazer aquela nova parceria com o Raí já 10 anos depois. E dessa geração, a primeira, a segunda, qual foi a melhor? A segunda,
conquistou coisas mais importantes. Mas aí não sou eu que estou falando. Aí o torcedor fala que a nossa era melhor. Mas aí é época, é carinho, é característica, é habilidade de um, de outro. Então, isso acho que tudo. O importante é que as As duas duas. foram campeãs, as duas deixaram o nome marcado na história do clube e o São Paulo reconhece. Isso que é o mais legal. Que é o mais Você vai naquele importante, né? quadro lá que tem os ídolos de sempre lá. lá e a gente está lá. Então é legal quando os filhos vêm, os netos vêm, a gente poder mostrar, ó, o papai lá, ó, o vovô lá. Isso aí para eles é na calçada da fama lá. Né? Isso Pô, eles colocaram o tudo, né? Murici do meu lado, pô. Olha Eu, aí, Murici, nós que dois, cara. honra, que Dois honra. meia direita ali, ó. Que Isso honra, aí. que honra. E foi, a conquista foi paulistão e brasileiro. Qual foi o sabor desses títulos mais gostosos do ano, um ano? O Paulista Você- foi o primeiro. Foi o primeiro, Então né? a gente subindo da base, o Miller e eu, a gente tinha sido campeão sul-americano com a seleção brasileira sub-20 e campeão do mundo. E aí na sequência a gente volta e já é campeão paulista. Aí já entra 86, a gente já é campeão brasileiro. E 87 bicampeão paulista. Então assim, foram 5 títulos praticamente em 2 anos. Então agora eu acho que o primeiro tem um sabor muito especial, porque é o primeiro, né? Agora o brasileiro não é toda de 86, de 86 que termina em 87. 87. Esse contra o Guarani. É. E não é todo ano que você é campeão brasileiro. Então, esse aí talvez dos 3 o mais importante, né? E nesse título, o que é que fazia o São Paulo ser tão forte? A gente jogava de um toque, 2 toques. O Cilinho falava pra gente, se puder dar um toque na bola, não dá 2. Se puder dar 2, não dá 3. Ele falava assim, estamos ganhando de 1-0, nós estamos mais próximos de fazer o segundo do que eles de empatar o jogo. Estamos ganhando de 2-0, nós estamos mais próximos de fazer o terceiro do que eles de fazer o primeiro. Aí a gente ganhava de 3-0, ele falava, agora vamos pensar a fórmula para fazer 4. Ele era assim, ele era perfeccionista e ele não queria, ele falava, Miller, Silas, Careca, Sidney, Pita, no campo não tem trave lateral, a trave tá lá, é futebol objetivo, futebol menino, futebol alegre. E era isso, e a gente, cara, se divertia jogando com responsabilidade, mas o time era muito rápido. O Miller tinha quase que a marca da velocidade do Ben Johnson e do Carlinhos daquela época. Ben Johnson era o canadense e o Carlinhos era o americano, eram os dois mais rápidos da história. E hoje seria talvez o Usain Bolt. O Miller tinha quase que a marca desses caras nos 100 metros. Então, quando a coisa estava apertada, a gente dava no pé do Careca, ele segurava, esperava o Miller. Quando estava muito apertado, a gente jogava nas costas do zagueiro e o Miller passava igual uma bala. Ou servia o Careca ou fazia o gol. Tanto que, quando a gente ouve falar de Miller e Careca, não são os... Dentro do São Paulo, talvez estariam entre os 5 melhores. Mas no futebol mundial, o Careca está entre os 100 melhores do mundo. E o Miller, quando fala de Miller, não tem uma pessoa que eu ouvi falar que o Miller não foi um craque. Um craque, né? E você sempre falou que jogou em vários países, né? Sim. Na Europa. Qual foi o país que mais te surpreendeu? O país que você mais gostou? O país que você se adaptou mais rápido? Você se adaptou tão rápido assim que chegou? Portugal foi bem rápido, Portugal bem rápido, porque tinha bastante brasileiro lá. Na Itália já foi um pouco mais difícil, porque ali estava só eu, Toninho Cerezo e eu, só podiam 3 estrangeiros, né? Então tinha o Toninho Cerezo e eu brasileiros e o Cata, né, que era um iugoslavo. Aí depois, quando eu vou para Argentina, aí eu não sei nem explicar, Chula, o que aconteceu lá. Foram 4 anos sendo campeão argentino depois de 21 anos. Eu fui o melhor jogador do campeonato, melhor número 10. E fui embaixador do São Lourenço até agora, final de 2025. Então, fiz muitos gols lá, e contra Boca e River eu fiz muitos gols. Então, fora daqui do Brasil, eu acredito que a Argentina foi o país assim onde eu sou o melhor, escuta aí, rapaziada, eu sou o melhor brasileiro que jogou na Argentina. Sabe por quê? Só tinha eu. Não tinha outro. Não. É mérito, foi bom. É o cara ser craque, é o cara ser ídolo, né? É o cara ter talento. Então isso aí Deus, os pais deles, deu para ele, né? Senão ele não chegava onde ele chegou,
Então é merecido, tem que aplaudir um cara desse, porque isso aí é uma coisa Muito que obrigado. é para sempre, né? É. É lembrança, é história, é momento, né? Muitas pessoas falam que gente só vive de passado. Vive de passado porque tem o passado. Tem gente É. que não vive porque não tem o É. passado. Tinha um Então, jogador no Atlético Mineiro que chamava Dionísio. Ele era um lateral esquerdo, grandão, era um morenão escuro assim. Escuro, escuro. Tem o escuro claro, aí tem o verde não, claro obrigado. e depois tem o verde escuro, né? Ele era um verde escuro. E aí ele tava passando na lateral assim, um jogo já de festa. Ah, E o cara gritou da torcida: Ô Dionísio, Dionísio o nome dele. Você já era, hein? Aí ele voltou assim e falou: Eu já era? O rapaz ficou esperando, ele falou: E você que nunca foi? Então é isso, passado é pra gente pra lembrar gente lembrar, assim, com pra gente certeza. se alegrar, mostrar pros nossos filhos. Cara, aquele passe que você deu pro Mineiro e os gols que você fez, tem que botar no telão da casa da gente e deixar passando lá. Deixar passando, para toda vez que a gente passar ali, a gente agradecer a Deus Agradecer a Deus. o dom que ele deu para Ele nós. deu. Você falou do Japão. Como foi chegar lá no Japão? Você, adaptação, porra, me fala. Eu tenho essa curiosidade, porque eu só fui pro Japão só para jogar E o voltar. Mundial e É. voltar. Não, para jogar não, para dar a Pra volta olímpica, né? dar a volta olímpica. É. Né? E você foi contratado para passar, né? 2 anos. 2 anos. Como é que foi? Cara, foi difícil porque é o país assim, não só a distância no mapa, mas a viagem é a mais longa. É mais Eu, longo. da minha casa aqui para minha casa no Japão, eram 32 horas. Aí você chega lá, tem um fuso horário, a alimentação é diferente, o clima é diferente, a direção é do lado contrário, é do lado direito, não é do lado esquerdo como aqui. Ou seja, Isso tudo dificulta. eu fui tudo com, diferente. fui com a esposa e 3 filhos pequenos, nenhum deles tinha 10 anos ainda, o mais novo não tinha 1 ano de idade. Então, assim, agora, o Careca já estava lá, então o Miller já estava lá, o Zico estava lá ainda, o Jorginho estava lá, o Bismarck, o Dunga estava lá, o Leonardo estava lá, Alexandre Torres. Então você, César Sampaio, então você, como é amigo de todos eles, você dá aquela chamada, e aí? Como que é tal? O Careca falou para mim: Silas, o primeiro ano é para você aprender, o segundo ano é para você desfrutar, o terceiro ano pega a mala e vai embora. E aí deu. Mas o Careca ficou muito mais do que isso lá. E, cara, é muito bom, muito bom. A cultura, a educação, você aprender. A gente aprendeu a falar inglês lá, porque a gente ficava depois da escola, 1 hora para cuidar das crianças, eu e minha mulher, para conversar em inglês com os japoneses. Então a gente ficava ali aprendendo. Cara, é tempo de se aculturar mesmo. E foi isso que a gente fez. Saímos de lá. Eliane, minha mulher, não queria ir. Voltou de lá 2 anos depois chorando. Voltou chorando do Japão. Homem, quando nós foi pro Japão, eu tomava remédio para poder dormir, para ver se chegava, mas não acordava, ainda faltava 10 horas. É longe. Aí eu disse, meu É Deus longe, do hein? céu, É longe. É longe demais. Eu acho que a felicidade foi tão grande dela quando voltou definitivo do Japão. Ô, Silas, falar de seleção. Jogar contra a Argentina é difícil mesmo, Silas? Você tem alguma lembrança, algum momento? Eu não sei se... Eu me recordo que deve ter sido no Maracanã um jogo Brasil e Argentina. A Argentina ali completa. E foi um jogaço. E teve um lance que foi espetacular. Você lembra desse lance aí? Nós ganhamos de 2-0 da Argentina, no Maracanã. E aí era um Paraguai, Argentina, Brasil e Uruguai. Era um quadrangular final. Então nós ganhamos do Paraguai, depois nós jogamos contra a Argentina no segundo jogo, e aí eu pego uma bola, o Branco faz uma jogada pela esquerda, ela cruza a área toda, e a bola vem no meu pé, na entrada da área do outro lado, na lateral da área. Eu domino, dou uma fatiada, e a bola vai no corpo do Romário. Então ele deixa a bola morrer no corpo e ajeita pro Bebeto. Cara, e o Bebeto crava, dá uma outra chapada assim de 3... outra fatia, um voleio. Meteu um voleio lá na gaveta. E aí o que aconteceu? Todos os aviões que chegavam no Brasil, do exterior, quando eles mostravam o Brasil, eles mostravam o Rio de Janeiro.
E quando mostrava o Rio de Janeiro, mostrava o Cristo Redentor. Depois do Cristo Redentor, o Maracanã. Quando mostrava o Maracanã, mostrava esse gol. Então esse gol ficou passando anos e anos. E quando mostra, quando é ano de Copa América, passa esse gol também. Então, assim, ficou marcado. Eu dei esse passe para o Romário para o Bebeto. E vão passar 100 anos e vão lembrar dessa jogada. Do Maracanã. Vestir a camisa da seleção brasileira muda a nossa história? Muda tudo, muda tudo, muda. Muda porque se me desse a camisa da seleção brasileira pra eu varrer o chão, eu ia. Eu acho que jogador brasileiro que tá na seleção precisa ouvir isso. Como foi a sua sensação quando você vestiu? Cara, tem uma entrevista do Chula aqui. Eu tava jogando São Paulo, Bayern de Munique, Borussia Dortmund e Barcelona. Cara... É isso. Cara, é emocional, meio emocional também, né? Cara, o Chula falou assim: quando a gente veste a camisa do São Paulo, parece que ela tá dentro da gente, cara. Cara, cara, vocês precisam ouvir isso aí, cara. Não é ganhar ou perder. É você vestir uma camisa e... Como é que você falou, Chula? Não, é botar dentro. Cara, parece que ela tá dentro da gente. Coloca ela dentro de você, porra, e honra. Desculpa, Chula. Foi nós dois, foi. Cara, nós vemos hoje a situação do a gente se emociona por isso também. Cara, com todo respeito ao Mirassol, Juninho, é meu irmão. Juninho, parabéns pelo que você tá fazendo pelo Mirassol. Reinaldo, mas o São Paulo não pode perder, né? São Paulo não pode perder esse tipo de jogo. Mas, de novo, muito respeito, parabéns, vocês estão merecendo tudo que está acontecendo e vem coisa muito maior ainda aí. A gente está falando agora desse momento nosso aqui do São Paulo, então não pode. Eu acho que falta a gente entender. E aí, quando a gente fala de São Paulo, a gente transfere também para a seleção brasileira, cara. A camisa precisa, sabe? A Argentina ganhou a Copa do Mundo sem ser a melhor seleção do mundo. Porque os caras têm isso, cara. Os caras têm esse sangue no olho, esses caras, sabe? O Depou, pra mim, não é um excelente jogador, não. Mas ele se doou pelo Messi. Otamendi não é esse jogador que mais é campeão do mundo, merece o nosso respeito. Por quê? Porque o cara sabe ser humilde em favor de um trabalho. Eu acho que a gente precisa disso também. Portugal se doa pelo Cristiano Ronaldo. Tem chance, hein, Chula? Tem chance. A França. Portugal, França, Inglaterra, Espanha e Argentina. E para mim depois o Brasil. É bom falar isso, porque a gente não recupera o menino Ney. Vini Tomara. Tá ali. Perto da Copa do Mundo, eles estão começando a fase boa dele. Isso, segunda Copa do Mundo, já do mesmo jeito, Rodrigo do mesmo jeito. Então, se esses caras juntar, o grupo se unir, meter o menino Ney ali, isso é uma opinião Jogar minha. por ele. Jogar por ele. Jogar por ele, ele vai render. Ele vai render. Aí o pessoal falou, pô, mas se ele tiver 50, leva. Ele com 50%, ele não precisa jogar o jogo todo. Entendeu? Ele não precisa jogar o jogo todo. Alguém precisa jogar pra ele. O Neymar hoje ele não precisa nem atravessar a rua para não se cansar muito. Deixa ele ali tranquilinho. Ele vai dar passe de gol, ele vai fazer gol, porque hoje ainda não apareceu nenhum jogador igual o Neymar. O Estevão é o que está mais próximo. Ainda precisa caminhar e conquistar. É o que está mais próximo. Ainda tem um Estevão ali, né? O Estevão, João Pedro. Cara, Casemiro com a liderança dele. Então tem para ser campeão. Mas precisa entender, sabe, o que é jogar realmente pela seleção brasileira. Você acha que nós temos chance de trazer essa Copa do Mundo? Eu acho que tem chance porque é a camisa. A camisa é muito pesada. O respeito de lá para cá sempre vai existir. Agora a gente precisa fazer valer esse peso da camisa. Porque, cara, o Rafinha foi escolhido o melhor jogador da Espanha. Não foi o do melhor do mundo, que foi uma injustiça também não estar ali, pelo menos entre os três, mas foi o melhor da Espanha. Vini Júnior, Rodrigo, cara, Gabriel Magalhães, o pessoal que tá lá atrás, Alisson goleiro, os goleiros que a gente tem. Cara, juntar e, sabe,
se fazer valer dentro do campo, ganhar. O Brasil precisa ganhar dele mesmo. Ele mesmo. Se ele ganhar dele mesmo, aí depois ele ganha do É, adversário. adversário. O Rafinha ganhou agora, né, o título, né, em cima do maior rival, né, Isso contra mesmo. o Real Contra Madrid. o Real Né? Madrid. Então, e os brasileiros tudo jogaram E fez pra gol, né? caramba. Fez gol, tanto ele como o Vini, como o Rodrigo jogou pra caramba. Então, acho que nós tá com um grupo que eles estão perto da Copa, Isso. com a fase ali, né, boa pra cima, né? Então, Experiência a tem. experiência tem, Esses né? jogadores e tem uma experiência no banco de reserva ali, que é o treinador, Ancelotti. Joguei com ele, joguei no Milan com ele. É um cara sensacional e que se ele conseguir que os jogadores tenham humildade dentro do campo para marcar, que é o primeiro fator que a gente vai ganhar da gente mesmo. Se a gente souber marcar, jogar a gente sabe. Se a gente souber marcar, jogar a gente sabe. Você sabia que o Rogério falou isso, o Rogério Ceni no Mundial? É. Disse, a primeira coisa que ele falou, gente, o time dos caras é foda. Agora tem uma coisa, se nós souber marcar e se doar um pelo outro, batendo assim, nós disse, gente, tem ali, ó, no banco de reserva, também pronto para o que vocês fizerem, eles entrar e fazer a mesma coisa. Isso. Eu tenho certeza que nós sai daqui com essa conquista. O que você falou agora me lembrou o do Rafael, goleiro do São Paulo, talvez o melhor goleiro depois do Rogério Ceni. Tem o Zete, né? Assim, tô falando os dois maiores, o Zete, mas depois do Rogério foi, para mim, é o Rafael. O Rafael, quando o São Paulo ganha do Flamengo, a final da Copa do Brasil, o Rafael, antes de começar o jogo, ele fala no vestiário, a nossa intensidade é a nossa identidade. Cara, se o Brasil for intenso, do começo ao fim, cara, tem chance sim. Tem outras seleções que podem ganhar, mas o Brasil também pode ganhar. Você acharia que a seleção brasileira não poderia ter assim um líder como o Thiago Silva, um zagueiro experiente? Eu acho. Na minha opinião, foi agora negociado por Porto, né? Tá no Eram Porto, 7 jogos, né? Copa do Mundo, agora para ser campeão vão ser ser 8. Por que não? Thiago Silva jogou pra caramba pelo Fluminense aqui. Isso, um absurdo. Então, cabe sim, Absurdo. pela experiência que tem. Tá lá O Baresi fez uma artroscopia 8 dias antes da final contra o Brasil e jogou. Eu não sei nem se não foram menos dias, hein? E jogou a final contra o Brasil. Cara, com a experiência que ele tinha, o Thiago Silva tem muita experiência. Eu acho que cabe sim. Cabe sim. É impressionante. O Danilo já tá lá, Tá na seleção. Tá lá na seleção. Mas o Thiago Silva, tem os meninos que são mais novos, campeões aí. O Marquinhos tem uma experiência gigante. Tem o Magalhães, tem muita gente ali. Então, né? Tem o Brenner, tem o outro Rafael, o Rafael, acho que é Félix, né? Que jogou também. Acho que é Gabriel Félix. O que jogou 2 jogos, arrebentou, depois se machucou. Não sei se ele tá machucado ainda. Um baita de um jogador. Cara, tem que pôr. Ô Silas, e o nosso São Paulo, esse ano? O que é que você... Cara, é um desafio geral. A gente sempre fala que todo clube ele tem um tripé, que é a torcida, a diretoria e os jogadores. Os jogadores aqui incluem comissão técnica e tudo. Então, assim, vai ser um desafio administrativo, vai ser um desafio, isso para a diretoria. Vai ser um desafio para a torcida, que tem dado show. A torcida do São Paulo tem dado show, tem vindo, tem apoiado, tem suportado o time aí. Suportado é dar suporte, não é suportar porque não tá, não. Dar suporte. E os jogadores. Se esse tripé estiver alinhado, eu acredito que a gente consegue mudar, pô. A gente viu times aí mudando histórias. O Chelsea, pô. Chelsea hoje é um dos grandes, não era. Não era favorito contra o PSG. Foi lá e ganhou do PSG. Então, a Arábia Saudita ter ganho da Argentina, primeiro jogo da Copa do Mundo de 22. Então, assim, é aqui dentro do campo que as coisas se resolvem, rapaziada. Se juntem e botem pra quebrar, porque vocês não desaprenderam a jogar, não. Falou tudo. Exemplo, você teve algum momento na sua carreira, algum momento difícil que você superou? Aqui, a coisa não acontecia. Nós reunimos no vestiário, o Cilinho deixou a gente sozinho lá. Rapaziada, vamos voltar a fazer o feijão com arroz que a gente fazia.
o simples. Vamos esquecer o extracampo, vamos esquecer as vaidades, vamos esquecer, sabe, a Se selfie, unir. a rede social. É. Esquece isso aí, cara. Vamos se juntar. Tem aí, ó, é a vida de vocês que tá em jogo, porque ninguém vai ter essa chance de jogar no São Paulo, não, Ninguém. sempre. E você tem que ser valorizado para ser negociado se você não conquistar título. Sem se dúvida. você não conquistar, né, vitórias. Se você só estiver aí perdendo, né, o time sempre lá, mas você vai ser valorizado como? Então você tem que pensar também em você. Entendeu? Então, É isso que eu acho. Que esse ano, eu para mim, se não fizer isso que você falou, vai ser um ano muito difícil. E nós que ama, que sofre pelo clube, que quer estar lá dentro. Tem hora que nós quer estar lá dentro. Nós diz, nossa, eu vou estar aí, porque se eu parar de beber, eu bebo 50 caixas de Dona, se eu beber 25, ainda vou 20 minutos ali, 15 minutos, render mais, porque é verdade. muitos que tá aí. Então, é muito difícil para nós. Então, nós temos uma Copa do Brasil, nós temos um brasileiro, nós temos uma Sul-Americana, nós temos um Paulistão. Se o São Paulo está nessa situação, foca ali no brasileiro e no Paulistão, se não dá para conseguir render nas 4 competições, porque o São Paulo é lá em cima. Cara, eu me espelhei, eu fiquei 11 anos como treinador e eu me espelhei sempre num cara, se chama Muricy Ramalho. Ele tá aqui no São Paulo, trabalha aqui dentro. Se aconselhem com ele, senta lá com ele, bate um papo com ele, vê como é que foi, como é que começou, quando foi difícil, quando foi mais ou menos, quando foi fácil. Porque quando tá fácil aí que complica. Então né? conversa com ele, porque, cara, a gente tem gente aqui dentro, ou seja, não tá difícil de resolver. E ele se sentiu, né? Ele veste a camisa igual veste a nós. camisa Nasceu igual aqui, nós, pô. né? Nasceu aqui, né? E o Tele, quem foi que. Ele é um espelho do Tele Santana. Isso, né? isso. Então, o cara é sensacional. Então, provável que a tristeza nossa foi ele ter saído agora, né? Ele ter entregado o. Mas ele tem amor pelo clube. Tem amor pelo clube. Que é mesmo eles não estando aqui dentro, ele tá aqui dentro. Porque vai lá na casa dele, conversa com ele, que ele vai estar aberto para ajudar, para dar conselho, sabe? Porque também o cara que sofre muito, ele já teve um problema de saúde. Por deixar a vida dele aqui dentro. Não quer ter outro. E a esposa dele, se eu fosse ela, também não ia querer, não. Gente, chegando pertinho do Boteco do Chula, o que é que você mais sente falta do futebol? É isso aqui. A resenha, lembrar, viver. Eu gosto mais que eles lembrem da gente, mas lembrem dos atuais também. Porque quando os atuais não estão bem, eles ficam lembrando só da gente, e aí não é legal. Quer dizer que o presente não está alinhado com o passado. Então eu gosto quando dessa resenha do dia a dia, e quando eu encontro jogadores que foram meus jogadores e que me agradecem por eu ter ajudado eles dentro do campo e fora do campo. Muricy é um, Tele Santana outro, o Cilinho foi outro. E eu tenho muitos jogadores. Encontrei o Diego Tardelli anteontem na Kings Leagues, e o Tardelli foi meu jogador no Catar. Zé Roberto, no jogo do Maracanã. Cara, então isso é o principal. Você encontrar um cara que fala, professor, pô, você me ajudou pra caramba. Você dentro de campo era o ídolo. Maior resenha. E fora agora do futebol? Agora, ESPN, né? Que é onde eu tô 7 anos já, com outros ex-atletas, né? Luiz Fabiano, que jogou aqui, Fábio Santos, que jogou aqui, Amoroso, que jogou aqui, Lugano, que jogou aqui, Zinho, Fábio Luciano, ou seja, Zé Elias, essa galera, os caras são. E agora tá o irmão do Alex Pirulito, o zagueirão. Puxa, como é que me escapou o nome? Eu já vou lembrar. Que é irmão do Alex Pirulito, que também, seleção da... Luizão. Benfica, seleção brasileira, que também é nosso companheiro lá. E o André Plihal, nosso chefe, né, Rubem Pozzi. Então, assim, a ESPN, ela é uma continuação daquilo que a gente foi dentro do campo, como treinador, e agora como comentarista, a gente poder, sabe, analisar de uma maneira com base a vida do futebol, a vida dos jogadores, e poder opinar, mas tendo base. Clube não precisa falar do coração, né? São Paulo, tamo aqui. Eu nasci aqui dentro. Ídolo.
Eita, aí é o Galo, né? Aí é o Galinho de Quintino. Galinho, Aí né? é o Zico. É É. impressionante. Mas olha aqui que interessante. Eu fui ser número 8 por causa do Renato. É, Renato Morungaba. Renato que foi campeão pelo Guarani, brasileiro, em 78, e foi campeão aqui pelo São Paulo. Então o Renato, eu fui ser 8 por causa do Renato. Então o Renato e o Galo, o Zico, que são meus. Os dois foram 10 na Copa de 78 na Argentina. Era o Renato e o Zico. por que, que o japonês hoje vem jogar contra o Brasil e vem para ganhar? Por quê? Ó, olha que pergunta que Chula fez pra mim. E eu vou te explicar por quê. 2 japoneses foram na Vila Belmiro assistir um treino do Santos. Ah, E aí, quando acabou o treino, o cara que levou o japonês fala assim: vocês gostaram de alguém? Eles falam assim: ah, não gostamos de muita gente, não. Mais ou menos do 10 e do 9. Sabe quem que era? ah. Pelé e Coutinho. Nossa senhora! Japonês de bobo, Não eles não tem- tem nada. Não tem nada. E o técnico que ganhou do Brasil agora, o Hajime Moriyasu, era meu capitão no Kyoto, quando eu joguei no Japão. Cara muito inteligente, Muito inteligente. já era muito bom dentro do campo e é bom agora como treinador também. E depois que o Zico foi pro Japão, aí o japonês viraram craque, É. cara. Precisamos reconhecer 2 caras. Antes do Zico foi o Rui Ramos e depois foi o Zico pra lá. Aí Aí, o futebol do Japão fez isso. Tanto que o Zico trabalha lá até hoje, né? O Zico trabalha no Kashima Antlers até hoje. Ele vai 2 vezes por ano pro Japão e ele fica 50 dias no Japão cada vez que ele vai. Então olha isso, a importância do Zico para o futebol japonês. E ele foi técnico também da seleção japonesa, da né? Da É. seleção. Uma história brilhante para Não. fechar. Uma história brilhante sua, de conquista, de mérito, por onde passou. Um exemplo dentro de campo e fora de campo. Faltou alguma coisa para você? Cara, de onde eu saí, de ter perdido a mãe com 5 anos, uma família de 9 irmãos, perdi o pai com 20 anos, tive bronquite, cara, pude jogar no São Paulo, rodar o mundo, seleção brasileira, Copa do Mundo. Cara, alô, o que você acha? Faltou alguma coisa? Não. Né? Deus é Deus. Não faltou. E fora do campo, eu consegui constituir uma família. Estou casado há 38 anos, tenho 3 filhos, tenho 2 netos. E o que eu gostaria de deixar para você é o seguinte, é que a humildade, ela é uma virtude, mas ela é traiçoeira. Quando você pensa que tem, já não tem mais. Então a humildade, ela é uma virtude, mas ela é traiçoeira. Quando você bate no peito, eu sou F, eu sou não sei o quê, aí, filho, já caiu. Então quando a gente pensa que possui, a gente já não tem mais. Manter o pezinho no chão, olhar sempre para trás. E como eu falei que quando eu cheguei aqui, os 2 treinadores falaram assim, esse menino veio aqui para comer. E eu falei que a última palavra na vida da gente, quem tem, é Deus. O meu grande abraço agora, o meu amor, vai para o meu sobrinho neto, Miguel, 3 anos e meio. Está aqui no Hospital 9 de Julho, com 2 tumores na cabeça. E a última palavra na sua vida, Miguel, quem tem é Deus. Que a gente possa descansar nisso aí, tá bom? E que assim como para o Miguel, que sirva para muita gente que está em situação parecida ou até mais difícil. Chula, te amo, irmão. Você é fera demais. Que entrevista, que é isso, cara? Sem palavras, sem palavras. Quem tem Deus em tudo. Então, Miguel, você já tá curado aí. Amém. E a tua família tá feliz. Então, obrigado, Cila, de coração. Que entrevista, que boteco do Chula. Nada mais aqui nesse cantinho mais especial que nós se sente em casa. Até o sol veio para eu beber. Obrigado de coração.